de Kansas City! Nós estamos aqui com mais um Dreamcast, o podcast mais desconhecido, famoso do Brasil. E nós estamos aqui para apresentar para vocês mais um episódio sensacional. Eu quero dizer que meu coração está transbordando em alegria, porque hoje nós temos uma convidada mais do que especial. Ela, que veio diretamente do Paraná para Kansas City para estar aqui com a gente. E para nós é um motivo de muita alegria, Suelen, te receber aqui no nosso Dreamcast. E eu sei que você vai ter muitas coisas para compartilhar nessa mesa. E a gente quer dizer que a gente está muito feliz em te receber. Seja bem-vinda. Sim, seja bem-vinda ao Kansas City, ao Dreamcast, mais uma vez. É sempre um prazer ter você aqui. Com esse sorriso lindo que você sempre né, tá no rosto aí, né, trazendo alegria pra gente. Seja bem-vinda ao Kansas. Eu agradeço muito desde já. Para mim é um grande privilégio, um prazer enorme poder estar aqui com vocês duas, né? A nossa querida Larissa, a querida Laiane, amigas do meu coração, fazendo essa entrevista, né, nesse novo formato que vocês aí estão desbravando, né? Um desafio muito grande. E eu estou muito feliz de poder participar do Dreamcast com vocês. E tenho muita coisa para falar mesmo, viu? Glória a Deus. A gente está com o nosso coração ansioso e alegre, porque eu sei que muitas coisas boas serão compartilhadas. Mas para vocês que não conhecem Suelen Lima, ela é uma pessoa sensacional, maravilhosa, simples, humilde e também cantora. E uma das músicas que mais marcou a nossa geração, né, Laiane, é o Pode Chorar. Canta aí um pouquinho, só pro pessoal aí de casa. Se a vitória não chegou, pode chorar, chore aos pés do Salvador. Pode chorar, o crente não chora em vão. Deus estende a sua mão, meu irmão, pode chorar. Eita, glória a Deus. Gente, pra vocês que não sabem, ela é de Paraná. Migrou para Goiânia. Porque ela sabe o que é lá bom. No Goiás. Precisamente em Anápolis, na cidade de Anápolis. E Goiás me abraçou com aquela alegria, hospitalidade, né? Goiana, né? É que o povo goiano é diferente. Vocês né? são. Você, né, Laiane? Você é difícil falar de Goiânia, né? É verdade. Conta um pouquinho. Mas você tem razão, mana. Você tem Goiás razão. é top. Conta um pouquinho dessa transição, né? Você, uma mulher casada, mãe, cantora, mãe de 2 lindos filhos, né? Cheio de energia. Porque assim, uma coisa é você ver a Suelen Lima nos DVDs, né? Ministrando, outra coisa é você ver a Suelen Lima trocando fralda. Dessa cuidando maneira. de Mãe. casa, de mãe. Então conta pra gente um pouquinho da sua história, quem é Suelen Lima e um pouquinho da sua transição. Bom, tudo começou ali quando conheci, né, o pivô dessa mudança toda que foi o meu esposo, pastor Israel Rodrigues. Num congresso de missões, fui cantora oficial do congresso. Para as irmãs que estão solteiras, em Anápolis, né? Vão para o congresso de missão. Congresso de missão em Anápolis. Hoje, meu sogro, né, pastor Osmar, me convidou. E foram 2 dias bem intensos, né, de ministrações. Será que foi o pai ou foi o filho que já estava... Todo mundo desconfia que o meu sogro, ele estava tramando alguma coisa. Porque ele já colocava o nome do filho dele nos projetos de vida. Casar Israel há 5 anos já. É uma missão. Bom, nesse intervalo aí, o pai dele, bem esperto, não sei se foi propositalmente, colocou Israel para cuidar da cantora oficial do congresso, né? E cuidou bem cuidado, hein? Eu e minha mãe fomos lá. E ele foi com todo carinho, com todo respeito, né? Sim. Propriamente assim, não nos olhamos de primeira vista, né? Era o irmão Israel Rodrigues, né? E a cantora irmã Suelen. Seja bem-vinda. Né? E nesse intervalo, nós temos em comum, né? Descobrimos que temos amigos em comum, né? E esses amigos que estavam nessa festa começaram a falar: olha só como vocês se parecem, né? Porque a gente se parece mesmo, né? A gente é bem bochechinha, aquela coisa.
E, nossa, vocês formam um lindo casal. E nesse lindo casal, não é que os olhos abriram, né? Uau. E nós realmente começamos a conversar ali. E Deus foi encaminhando tudo que pro casamento e tudo mais. Mas desde esse primeiro encontro, você já sabia que alguma coisa ia fluir ali? Ou... Eu sempre coloquei no meu coração que quando é de Deus, flui. Não há dúvidas e não há confusão, peso, né? Há uma paz de espírito, né? E conversando com Israel nesses 2 dias de evento, a gente sentiu uma paz, né? E uma afinidade muito grande. E eu convenci ele a ir para Curitiba, né? Lá na minha terra. Me conhecer, que eu queria conhecer ele melhor, né? Só que naquela época era de solteirice, a gente não tem dia, né, para cantar. Você está sempre cantando. Então eu consegui uma agenda, né, para a gente conversar. Eu falo, Ele teve que marcar a agenda. Ou é 15 dias, daqui 15 dias, ou é daqui 45 dias que a gente vai conseguir se ver e conversar pessoalmente. Aí ele já se espertou e já foi lá rapidinho, com 15 dias já nos encontramos. Aconteceu o nosso casamento. A minha vinda para o Goiás foi bem interessante, porque eu sempre falava, não vou sair de Curitiba. As minhas coisas estão aqui, minha gravadora, meu escritório, meu ministério, minha base familiar e ministerial está aqui em Curitiba. Então, se eu for casar um dia, eu não saio desse lugar. Não tinha pretensão nenhuma de sair de Curitiba. E quando nós começamos a conversar, e eu sempre falei assim, antes de você abrir o seu coração para alguém, você precisa conhecer essa pessoa e saber se as intenções dela batem com as suas intenções e se é isso mesmo que aquilo que você quer tem na pessoa, antes de você se entregar abertamente. Então, quando eu convidei Israel para ir para Curitiba, foi propositalmente. Eu senti algo diferente, eu e ele, mas antes de eu abrir o meu coração para me apaixonar e sentir o amor no ar e ficar nas nuvens, vamos ver o rapaz aqui, né? Você foi pela razão, não pela emoção. Sabedoria. Viu? Quando eu vi que o perfil dele é o perfil que eu procurava, porque você tem que saber o que você quer da vida, né? O que você quer, né? Eu fui muito decidida, muito decidida. Eu quero assim, assim, assim. Se é isso que eu suporto, é esse defeito que eu suporto. Uau. Então, claro que eu sou uma pessoa falha, humanamente, mas eu procuro, antes de entregar toda a minha vida na mão de alguém, na época, né? Eu quero ver quem é. Você sempre foi muito cautelosa. Fui calma, né? Vamos ver quem é. E aí, já de primeira, se fosse, você viria para cá? Uau. Aí ele falou assim, eu acho que ele já estava apaixonado, viu? Porque ele falou, não, eu largo tudo aqui. Eu largo tudo para ir para lá. Ele já agiu com a emoção. Eu acho que ele agiu com a emoção. E aí, então, ok, vamos se deixar, né? Vamos se deixar a paixão fluir aí, o que Deus tem preparado para nós. Aí, era esse meu pensamento. Só que a gente faz planos, né? Sim. Mas quando você confia inteiramente a sua vida para Deus, se Deus falar, não, aqui não é o teu lugar, é você que vai sair daqui, eu ouvi a voz do Senhor dentro de mim. E é incrível. Quando no decorrer do namoro e nós noivamos tudo, nós já estávamos vendo apartamentos em Curitiba para a gente comprar e tudo mais, para a gente já fazer a nossa vida lá em Curitiba. Ele já tinha entregado, ele era coordenador da Almada, um congresso de jovens lá no Goiás. Ele entregou a direção e falou, gente, estou indo para Curitiba, vou entregar a direção aqui, né, da coordenação da mocidade, Deus abençoe, despediu da igreja, olha só, você veja. Tudo por amor a tudo, você veja. E aí, numa madrugada, eu estava orando e escutei dentro de mim a voz de Deus. Você que vai. Uau. E aí eu me questionei, né? Mas por quê? Né? Deus, eu não quero sair daqui. Comecei uma briga com Deus. Sua mãe estava no Brasil ainda? Estava no Brasil. Não tinha nem pretensão de vir para os Estados Unidos nessa época. Não, você que vai. E puxa, mas não era esse meu projeto, né? Sair daqui, né?
o que tem lá no Goiás, né? Não tem nada do ministério. Vou deixar tudo em Curitiba e vou ficar lá. Como assim? Tem café. Mas agora, a pergunta que todo mundo quer saber, você gosta do piqui? Eu gosto. Eita! Eu Passou no aprendi, mas eu aprendi a comer piqui antes de casar Sério? com Israel. Deus já tava te Quando preparando. eu ia para Goiás cantar, minha Porque querida. o piqui ou você gosta ou você odeia, né? Exatamente, é 8 ou 80, né? Tá vendo aí, né, Laiane? Hoje vai ter piqui lá na sua casa? Pensar nesse cara. Puxa Que vida, isso? né, Laiane? Tem mais de ano que eu tô esperando a Laiane fazer um piquizinho e nada. E quando Deus falou que ia, eu fiquei meio assim, puxa vida, fiquei meio decepcionada. Mas eu falei, se é Deus, Deus está falando, Amém. então vamos, né? De manhã acordei, chamei minha mãe, falei com ela, Deus falou que é para eu ir para lá, né? E a minha mãe, no primeiro momento, ela falou assim, me questionou, né? Mas eu falei, mas Deus que falou, o que eu posso fazer, né? Deus falou, ele tem um projeto nisso. E liguei para o Israel logo após e falei, Deus falou que eu que vou. Na hora ele falou assim, não, é mesmo, é mesmo. Até que ele ficou animadinho, né, com essa ideia de eu ir para o Goiás. Tal. Depois que passou tudo, ele me contou que ele estava orando. Né, e ele pediu, Deus, me dá um tempo aqui no Goiás. Pelo menos um tempo de 2 anos para eu me organizar, para depois sair daqui. Né. Então, propósitos e pedidos ali na balança. Mas o que eu quero deixar claro, na verdade, é que a gente não sabe o futuro e Deus sabe. Amém. No primeiro momento, eu saí sem entender o porquê que Deus me tirou de Curitiba, né? De um lugar onde, humanamente falando, não tinha por que sair. Era mais fácil o meu marido ter saído mesmo, né? E vir, do que eu sair e ir para Goiás. Mas a minha ida para o Goiás teve um propósito muito grande. Primeira coisa, melhorou a minha qualidade de vida, porque eu saía muito de madrugada de Curitiba para as minhas viagens. Eu fiquei bem no centro do Brasil, então ficou muito mais prático. Olha só o que chegou para mim agora. Meu amor, invadindo o Dreamcast. Que discriminação, só eu que não fui presenteada. Olha sim, gente. Eu isso não só fui acontece- presenteada. Isso só acontece no Dreamcast. Isso aqui é só Dreamcast, Kansas Eu já City. trouxe o meu de casa. E a minha mãe, um ano depois, minha mãe saiu de Curitiba e, na verdade, eu transformei tudo que eu tinha em Curitiba para o Goiás. Eu trouxe tudo para lá. E a minha mãe foi para os Estados Unidos, então não tive família. E lá no Goiás eu tenho uma base de apoio para os meus filhos. Você falou, Sim. Suelen mãe, né? Era um projeto, é um propósito meu ser mãe, sim, mas não deixar meus filhos vulneráveis por aí. Então eu precisava de uma rede de apoio de familiar, né? Minha sogra, por exemplo, está no Goiás, né? Tia. Então eu tenho uma base de apoio onde eu posso sair da minha casa e falar, tá tudo bem. Meus filhos estão em segurança. Eu posso fazer a obra do Senhor, eles estão bem. Isso é muito importante para a vida das crianças, né? Exatamente. Então, eu tenho um schedule, aqui fala schedule, né? Agenda. Uma agenda familiar, né? Então, eu trago os meus filhos para ficar na minha sogra, levo eles, sim, mas é uma vez e outra. Mas eu prefiro estar com eles dentro da minha casa, colocar uma pessoa de confiança dentro de casa, para eles não saírem muito da rotina. Sim. Né, familiar. Então, você falando um pouquinho da Suelen mãe, né? Eu sou mãezona mesmo. Sim, verdade. A minha prioridade é os meus filhos Você mesmo. parou nos 2 ou... Dois. Israel, ele se sacrificou, né? É. Que é amor. E Você já nasceu num lar evangélico? já, graças a Deus. Deus me deu o privilégio, né? De nascer num lar cristão, uma base aí toda de igreja, uma infância de igreja. E eu louvo a Deus por isso, por não ter experimentado o mundo, né? Amém. Da Não forma... teve nenhuma época na sua adolescência que você teve curiosidade ou vontade de experimentar algo diferente? Ou... Não. Eu não... diria mais curiosidade. Mais curiosidade, não experimentar em si, mas a curiosidade de saber e ver, assim, a gente sempre... Não adianta, né? Na adolescente, juventude, a gente tem a curiosidade de saber, né? Sim. Por que
por que as pessoas falam tanto que é assim, 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 que é tão bom? Só que depois, a vida com Deus, ela supre, né? Sim. Ela supre tudo isso, né? Essa ilusão toda. A sua mãe, ela foi aquela mãe que ela te mostrava e te explicava, orientava, é assim, não pode, tá. Ou simplesmente ela não pode, isso aqui não é para você e já Não, criava aquele ela tabu, explicava. ou ela te dava acesso Me para dava você entender o que é. Me dava acesso. Me dava acesso em saber. Na verdade, minha mãe sempre me mostrou, é assim que funciona, mas é o resultado disso. Ok. Se você fazer assim, você pode até fazer, mas o resultado disso é assim. Então ela foi uma mãe discipuladora. Ela não Discipulou foi vocês. aquela de proibir para me deixar rebelde. Porque a questão do proibir e não explicar o porquê para um jovem, um adolescente, causa nele uma rebeldia Curiosidade. de curiosidade, uma revolta. Então, eu sempre aprendi com ela. Você precisa mostrar. É assim que funciona. Sim. Mas é assim que acontece, se você experimentar. É assim que termina uma noite de noitada. Uma noitada. É assim que termina uma menina que se doa para todo mundo. Né? Então, ela foi mostrando para mim o resultado daquilo. E quando você vê o resultado, não, isso aqui não é para mim. Sim. Né? Aí a igreja... o jovem envolvido na igreja, eu era muito envolvida na igreja. Sim. Desde pequena. Demais mesmo. Era louvor, era teatro, como é que era? Jogral, na época nossa, Jogral. né? Era congresso, era Teatro. manhã... Com quantos anos? Manhã de escola dominical, era... Com quantos anos você começou a louvar? A identificar esse dom que Deus te deu? já com 7, 8 anos 8 anos. Já gravava em estúdio, 7, 8 anos. Com 8 anos você cantou. Qual foi o seu primeiro hino? Você lembra? Eu cantei. A minha primeira canção que eu cantei solo foi Tocou-me. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Oh, glória. Essas antigonas Você aí. vai passar o dia inteiro cantando pra nós. Com quantos anos você começou a viajar, sair para fora e atender outras igrejas? Por isso que eu falo para você. Eu tive uma vida todinha, né, de infância na estrada também. Antes de gravar o meu primeiro disco, eu gravava para outros cantores. Um projeto bem específico que eu fiz na minha infância foi Mara Lima e seus amiguinhos. Né? Eu era um dos amiguinhos da Mara Lima. Né? E nós gravamos ali 4 discos. Na época. Infantil ou não? Infantil. Infantil, Então 4 você começou discos. com o Ministério Infantil. Infantil, cantando nesse grupo. Uau. E nesse grupo nós saíamos e viajávamos para atender congressos infantis. Uau. Cuidando Alguns orfanatos. das ovelhinhas de Jesus. E aí a gente se apresentava, aquela coisa toda. Então, já dos meus 7 anos para frente, eu já comecei a viajar com esse grupo. Né? Mas a chamada de Deus era bem maior do que esse grupo para mim. Sim. Né? E me deu ali a oportunidade de gravar o meu primeiro disco solo, com muita dificuldade. Né? Não era uma família de muitos bens aquisitivos, condição financeira para gravar. Naquela época, 1999, que eu gravei, era uma época que nem todo mundo tinha. Né? Hoje está bem popular a questão da gravação. Né? Mas naquela época era caro demais. Hoje gravar. o pessoal pega um avião, você andava de camelo. De jumento, Andava né? né? De cavalo, a pé, de Ônibus, bicicleta. eita, esses busão, Conta essa hein? trajetória, porque quem vê Suelen Lima hoje acha que ela não passou pelos vales da vida, né? É tudo uma experiência com Deus. E eu falo que a minha mãe, quando recebeu essa promessa de ter um filho que seria usado na obra do Senhor, foi ela que recebeu essa promessa primeiro. Né? Uau. Antes de ficar grávida, a profeta foi lá na casa da minha mãe e do meu pai e falou: olha, o fruto do seu ventre será usado, desgastado na minha obra, no ministério de louvor. Né? Uau. Então, é algo muito específico, né, na minha vida. Né? Eu sou uma pessoa que não tem aquela crise, o porquê que eu nasci. Sim. Tem gente que tem essa crise, por que eu nasci? Né? Eu, particularmente, não tenho essa crise. Eu sei o porquê que eu nasci. A minha missão de vida, o meu propósito de vida é a obra do Senhor. Amém. É o ministério de louvor que Ele entregou no ventre. Né? Como a palavra fala, né? Eu te conheci no ventre, né?
te formei Sim. e te dei para as nações. Não foi eu que escolhi as nações. Ele me deu para as nações. Então, eu me encaixo bem nessa palavra. E eu assumi esse papel, vamos dizer assim. Eu abracei esse projeto de Deus na minha vida. Então, a minha mãe recebeu essa promessa. No decorrer do meu crescimento, ela saltou aos olhos de todo mundo desde muito pequeno. Então, essa questão da música, para mim, é de muito cedo. Eu falo que é a minha identidade. A música, o louvor, faz parte de mim. Se tirar isso de mim, não existe Suelen. Né? Então... A sua essência. Mas, como tudo na vida não vem de mão beijada e cai do céu, né? Parece que o Senhor realmente escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Porque não tinha não tinha maneiras, né, financeiras de gravar um CD naquela época. Meu Deus. Quem era a minha família para fazer isso? Mas uma promessa foi colocada, né, foi dada. E quando o Senhor promete, Ele abre meios, né, para que essa promessa se cumpra na tua vida. Eu lembro que meu pai tinha um Elba, não sei se vocês vão lembrar, azul. E a minha mãe colocou um propósito. Uau. Se vender hoje esse carro aqui, é porque é de Deus gravar. Né? Fez uma prova com o Senhor. Sempre a mulher, né? A minha mãe se levantou. Mulheres de propósito. A minha mãe se levantou. E eu tinha recebido, particularmente com 8 anos, num culto doméstico. Num culto doméstico. Né? Uma tia minha era profeta num culto doméstico. Ela estava nesse dia e falou, e Deus falou diretamente comigo. Não precisou a minha mãe falar, eu tenho algo na tua vida. Minha mãe contava que Deus falou assim, assim, assim com ela. Mas a primeira vez que Deus fez algo direcionado a mim foi com 8 anos. E falou a mesma coisa. Eu tenho um projeto na sua vida, no louvor, vou te usar, vou te levar aos 4 cantos da terra com 8 anos de idade. Né? E ok, guardei aquilo para mim. Mas a criança, ela tem, né, não tem muita maturidade. Foi muito lindo, mas não tinha maturidade para ouvir aquilo. Mas já era uma introdução do que Deus queria na minha vida. E quando foi para eu gravar, eu não tinha muita noção desse negócio de gravar, assim, de conquistar as nações. Sim. Eu estava cantando num grupo infantil. Era tudo lindo, né? Era Kombi, era ônibus, Tava com a minha turminha de amigos ali cantando. Então, a dimensão do ministério só veio após algum tempo já que eu gravei. A dimensão do que é isso. Só que eu sempre fui assim, vou fazer. Eu gosto, estou aqui, eis-me aqui. Era sempre assim. Eu falo para você, sempre disposta a fazer, né? E disponível. E disponível. Eu sempre fui assim. Então, acho que na obra de Deus, o que Deus quer na nossa vida é só disposição. Seu sim, sim, o teu sim. Agora, se eu sou capaz ou não sou, eu não tinha nem... Eu não era capaz, não. De tudo isso que eu estou vivendo depois de 21 anos de ministério, eu olho para trás. Naquela época não tinha nenhuma capacidade, só tinha a minha voz. Só o talento que Deus me deu, não tinha maturidade, como ministrar, como se portar no púlpito, como me apresentar, não tinha isso, né? Era algo muito... Era recém-nascido na minha vida, essa questão de se apresentar. Comecei ali, com aquele grupo e tal, mas foi ensinando, o ministério foi ensinando. Então, esse projeto, quando a minha mãe colocou essa prova com Deus, porque era um carro muito complicado, né, de se vender naquela época, era uma coisa muito... Eu não conheço esse carro. Não, minha querida. Eu era da época do Uno. Azul. Não, é bem antes do Uno. Não. Antes eu andava era de ônibus, naquele eixão. Gente, aquela sanfona de Goiânia, onde que o povo... Lá no Brasil tem aqueles feirão, sabe aqueles feirão? Passava debaixo da catraca. Né? Então, foi num feirão desse que foi levado esse carro para vender. A Laiane andava de limousine. Que isso, Laiane? Filha de bancário. Do Goiás, da Terra Boa. Para! Vocês que precisar de empréstimo, viu? É só contactar a Laiane. Ai. E chegou nesse feirão e realmente vendeu no primeiro comprador. A primeira pessoa que olhou o carro comprou esse carro, à vista. E de lá foi de manhã. De tarde, estava fechando
o CD lá na gravadora. Na Glória época a era Deus. disco. Isso foi em 99? Você 99. 99. Você já teve disco lá aí nessa casa? Tava disco ainda nessa época. Eu sou da época da... Eu sou da época da toca-fita. Das fitas. Do Da toca-fita, fita eu sou também. dessa Nossa, época. tinha que rebobinar as fitas, né? E... Suelen, você fez um comentário aí sobre a sua tia, que você cantava com ela. Para quem não sabe, Suelen Lima é sobrinha de Mara Lima, né? Que é uma referência da música evangélica no Brasil. Teve algum momento, assim, que você se sentiu comparada ou você sentiu, talvez, que as pessoas pudessem te colocar numa posição que você, talvez, tivesse ali competindo com a sua tia ou tomando, né, vantagem de alguma coisa? Ou... Foi um peso muito grande. Por mais que seja uma bênção, é uma bênção, né? Tê-la como referência e tudo, e tê-la, né, como ministério, assim, como exemplo. Mas no início foi um peso enorme, porque as pessoas, quando eu comecei a gravar, as pessoas já pensavam que ia gravar igual a tia. O mesmo estilo, o mesmo jeito, né? Não, vai gravar, é uma cópia. E eu canto totalmente diferente, né? O meu estilo é totalmente bem diferente. E aí, o paranaense ela agora... tá soltando o sotaque. Um sotaque Gente, eu pego no pé dela lá em casa, viu? Viu? Forte. Quente. Vamos melhorar. Volta pro Goiás, Sussu. Volta. Porque você era muito nova, né? Porque, vamos 12. supor, 12 anos. Como que você conseguia? Tipo, era sua tia. Eu acho que você era muito madura pra sua idade. Porque eu tenho 12 Eu creio anos. que quando você olhava para Mara Lima, você via a sua tia. Você Sim, não via a cantora. eu não tinha noção. E não via a malícia que do as pessoas era, colocavam. Querida, eu não tinha noção de quem era Mara Lima no Brasil. De quem era Mara Lima no Brasil. Por isso que as pessoas, quando eu gravei, as pessoas começaram nessa coisa. Vai gravar igual a tia. E quando eu ia cantar, as pessoas esperavam que eu me portasse como ela. Mas eu tinha 12 anos, não sabia nada. Com certeza. E ela era a Mara Lima no Brasil inteiro. Eu não tinha noção de quem ela era. Eu sabia que ela viajava, mas eu era de Curitiba, ali da minha congregação. Viajava o quê? Com aquele grupo de criança, cantava ali no litoral do Paraná. Eu não tinha noção, né, de nada. Não tinha internet para a gente saber quem eram as pessoas, né? Então, assim, era quando esse peso de ser a sobrinha da Mara caiu nos meus ombros, foi muito pesado. As pessoas esperavam algo que eu não tinha para dar. Era da sua época? Para elas. Que a Suelen Lima é da minha época. Eu conheci a Suelen através do As Portas... Eu não vou cantar aqui, gente. Porque... Deixa a cantora cantar. Tempestade Eu me converti em vai 2005, passar. né? Eu me converti. Você é recente. Gente, isso aqui é o Rádio Dreamcast. Então foi complicado. Mas eu soube lidar. Na prática, né? Na prática. Né? Eu falo que as costas, ela tá bem... Sim, eu creio que te ajudou você se posicionar em quem Deus queria que você fosse. Na sua identidade. Você veja que no início que eu comecei, eu não era Suelen. Eu não tinha nome. Eu era sobrinha da Mara Lima. Sim. Para eu transformar isso em Suelen Lima, para as pessoas reconhecerem quem eu era, foi um processo foi um processo de Deus, de olaria, de vaso quebrado, restaura o vaso, quebra o vaso, restaura o vaso, quebra, restaura, quebra. Qual que foi a música que fez Suelen Lima conhecida? Só mais uma lágrima. Só mais uma lágrima. Canta, por favor. Porque foi a música que eu entrei pra dentro do meu quarto. E eu chorava. Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim. Canta aí, por favor. Só mais uma lágrima. Ó, gente, só pra avisar que é de manhã, tá? De manhã a cantora não aqueceu a voz. E ela quer que eu canto só mais uma lágrima de manhã. De tarde. E quando eu vou dormir também. Gente, canta um pouquinho
pouquinho, Sussu. Vou baixar o tom, porque o original não tem jeito, tá? De manhã é complicado. Só mais uma lágrima, só mais uma lágrima tenho pra chorar. Só mais uma lágrima, oh, só mais uma lágrima. Faça a segunda pra mim. É forte esta luta, é como a fúria do vento vem me sufocar. Socorro, Senhor, só mais uma lágrima tenho pra chorar. Todo dia eu achava que eu só tinha mais uma lágrima, mas aí no outro dia... Mas a minha tia foi uma pessoa que colocou meu disco debaixo do braço, assim. Amém. Que onde ela ia, ela levava. Conhece a minha sobrinha? Onde ela ia fazer alguma entrevista, toca aí o hino da minha sobrinha. Elias e Eliseu. Foi assim. Eu falo que há um processo de Deus na nossa vida. Nem tudo, né? A minha tia tinha gravadora, mas por que a Mara Lima não quis me gravar no começo? As pessoas às vezes me perguntavam isso. Foi permissão de Deus, porque eu precisava passar o meu processo de ministério, né? Então, dentro da minha casa, por mais que eu cantasse, como eu era muito inexperiente, nem todo mundo acreditava na promessa. Sim. Quem acreditou na promessa foi a minha mãe. Por Só isso que a minha mãe fazia as provas com Deus, me colocava a gravar, fazia. Ela lutou muito para que eu gravasse meu primeiro disco. Uau. Entendeu? Fez meu lançamento naquela dificuldade tão grande, conseguiu fazer lá na nossa igreja. No dia do meu lançamento foi a bênção de Deus, foi tão grande. No dia do meu lançamento, na época, eu comecei a gravando disco, né? LPs. Só que no meio do caminho, demorei 2 anos para gravar, por causa da falta de condição financeira. Foi gravando aos pouquinhos, foi 2 anos. Eu lancei o meu disco com 14 anos. Uau. Com 14 anos, eu lancei ele. E no dia do meu lançamento, eu lembro até hoje que eu tinha tirado 1.000 cópias de CDs, eu vendi 800 e poucas no dia do lançamento. Uau, que benção. Então foi ali que eu vi, não, Deus tem algo na minha vida. Ali começou a Deus mostrar para mim que Ele estava na minha vida. Ele era teu pai, teu provedor. E aí também começou a mostrar para as pessoas ao meu redor, né? Para minha tia Mara Lima, para os meus parentes, para as pessoas da minha igreja. Opa, tem um negócio diferente aqui mesmo. Né? A gente não acreditava, mas acontecendo as coisas, as pessoas vão olhando e vão vendo. Sim, é uma promessa de Deus, ela tem ministério, sim, por mais toda aquela imaturidade. E depois, quando saiu disso, minha tia, não, vou fazer. Ela tem alguma coisa diferente mesmo. Amém. Começou a apresentar e assim comecei a ser a sobrinha da Mara. Foi complicado mudar essa sobrinha da Mara Lima para a Suelen Lima, né? Hoje, depois de 20 e poucos anos, eu sou a Suelen Lima. Né? Rodrigues. Entrou um Rodrigues no meio. Eu sou Rodrigues também, viu? Que isso? Esses goianos é tudo parente, a gente não sabe, sabia? O Israel Lima. O meu marido fala que ele não tem nome. Antes era filho do pastor Osmar, hoje é esposo da Suelen Lima. Ele não adianta. Tá ele no lugar Da minha mãe. Da minha mãe. E como que entra assim? Fala um pouquinho para nós, que muitas pessoas não conhecem um pouco da sua história. Sua mãe, como que ela chama? Sirley. E fala um pouquinho para nós do seu pai. Como que seu pai chama? Meu pai se chama Davi. Davi. E aí você tem uma irmã? Tem uma irmã chamada Anne Maiara. Anne Maiara. Que mora aqui, Uma irmã né? mais a caçula tá aqui. Mora na Califórnia. Tá todo mundo aqui na Califórnia, Tem um bebezinho, nos Estados né? Unidos. O neném já Meu tem um ano, sobrinho, o meu sobrinho Emanuel, também tem 1 aninho. Tem a Manu e o Emanuel. A Manu e o Luca, né? São os meus 2 filhos. E tem um sobrinho chamado Emanuel, que é da minha irmã caçula. Somos só nós 2. Sim. Né? A gente escuta muito, né? Há brilho nos seus olhos quando você fala da sua mãe, né? A minha mãe E eu é um sei que exemplo. quando muitas vezes a mãe é aquela que permanece, é aquela que provê, é aquela que dá, assim, literalmente a sua vida para acompanhar o propósito do filho. Sim, minha mãe foi essa. Conversando ontem ali em casa,
Eu até pedi para você também contar um pouquinho sobre a história com o seu pai, né? Eu sei que você falou que seus pais se separaram. Conta um pouquinho dessa transição, porque eu sei que muitas pessoas que nos assistem vivem essa realidade nos dias de hoje, né? E às vezes Deus te leva a um lugar, a um nível que só aquelas pessoas que acreditaram, confiaram, permaneceram, renovaram aquela aliança, Deus dá a graça para aquela pessoa viver e presenciar tudo com você. Mas muitas vezes o pai não tem esse mesmo privilégio, porque no meio do caminho ele abortou a semente que Deus colocou nas mãos dele. Então, se você pudesse se sentir confortável de compartilhar um pouquinho desse lado que às vezes a gente desconhece. O meu pai, ele sempre foi muito simples. Eu acho que essa parte da simplicidade e humildade eu puxei dele mesmo. Né? Ele era assim. Meu pai faleceu em 2021, né, naquela surto de Covid, né, que todo mundo passou aí. Ele faleceu muito jovem, 56 anos. De Covid? De Covid. Uau. Mas ele deixou esse legado para mim, da simplicidade e da humildade dele. Você teve com ele recentemente, mas a sua irmã não Estive. teve? Acho que eu vi essas fotos. E aí foi aquele tempinho que Deus nos deu, né, para estarmos ali. E logo após já teve todo aquele processo de UTI e ele não resistiu, né? Mas ele deixa esse legado de humildade e simplicidade. Meu pai era assim, né? Para ele, dormir num palácio ou dormir num barraquinho era a mesma coisa. Ele era ele, daquela maneira. Né? Ele comer um banquete, eu comer um ovinho, estava tudo bem. Né? Ele tinha essa humildade, simplicidade. Ele era assim. Quando os meus pais se separaram, faz o quê? Na adolescência. Você tinha quantos anos? Eu tinha ali uns 16 anos, né? Ainda no processo de ministério e tudo. E houve essa separação. A minha mãe fala que ela chegava no pastor e falava, eles conversavam, e o pastor falava, anda mais uma milha. Nisso durou 22 anos esse casamento. Mas ela fala que era para ter durado 1 ano, 2 anos. Suportou ali, né? Em função das filhas. E foi um processo muito dolorido, porque o meu pai sair de casa, saiu uma figura de proteção para nós, né? Então, é muito dolorido até hoje, né? A gente lembra, dói, né? Não tem como esse processo ser um processo natural, sadio, um processo que traz alegria. Por isso que a gente chora. Porque a família é a base. É a base de uma emoção saudável. Né? Então, por mais que a gente tem ministério aí de 21 anos, tem família, hoje Deus nos deu a nossa família. Né? Foi um momento muito dolorido, né, Larissa? Que você também passou isso. Né? Então, quando a gente lembra, a gente fala, puxa, podia ter sido diferente. Né? A gente não precisava ter passado esse trauma. Né? Mas eu penso o seguinte, que a gente tem que pegar esses traumas e transformar em flores, em testemunhos, em viradas na nossa vida. E é isso que eu fiz. Eu não peguei esse trauma e me joguei dentro de um quarto. A minha vida acabou. Quando eles se separaram, o seu pai se tornou um pai ausente? Ausente. Se tornou um pai ausente. Infelizmente, né? Porque eu me imagino que infelizmente acontece isso. Porque eu imagino demais. Que cada conquista que você tinha, você pensava, muito Senhor difícil. me deu isso, mas eu queria que meu pai tivesse presente. É verdade. Ele não eu falo que ele não aproveitou as bênçãos de Deus o Joab, que aconteceu na minha vida. O Joab, ele é filho de pais separados também. Também. E ele tem esse trauma assim com ele. E um dos propósitos que ele fez ele era bem novo, ele prometeu para ele mesmo que um dia, quando ele casasse, ele nunca abandonaria a família dele por motivo nenhum. Isso aí. Porque ele conta que ele tinha acho que 13 anos quando os pais se separaram, e ele era muito apegado com o pai dele, muito. Então, ele fala que ele dormia agarrado com a camisa do pai dele para sentir o cheiro, aquilo. Então, foi
causou um trauma nele também com seus isso aí, 13 não é anos. fácil, não. O bom é que a glória da fácil. segunda casa é maior do que da primeira. Deus te deu um marido posicionado, cabeça verdade. do lar, sacerdote, um excelente pai, que caminha junto com você, porque é muito difícil, às vezes, de você ver. E você viaja muito. Às vezes, quando a senhora chega lá em casa, já conta as experiências aí. Porque, assim, a igreja que eu aceitei Jesus é a igreja que eu tô nela hoje. Então, você já andou muito, né? E é muito, muito difícil você encontrar um esposo e uma esposa que caminham junto, principalmente no seu ministério. Deus é lindo. Né? Então, assim, ele sempre faz o esforço para estar junto com ela, Sempre. junto com os filhos. E, assim, você vê no semblante dele que a alegria dele é de estar junto com a família. Então, isso é maravilhoso. O Israel não está aqui, mas a gente gostaria de uma salva de palmas pro Lom. Volta aí o negocinho. Gente, o nosso podcast é uma vida mistura. real. É top demais. A gente chora, a gente dá risada. Mas a vida é assim, né? Sim. A vida é assim. Só que tem coisas que a gente vive, né? Que a gente não queria viver, né? Sim, eu que é sei. essa questão da família, né? Então ficou ali o meu porto seguro, que ficou a minha mãe. Meu pai deu uma afastada muito grande. Inclusive, eu falo para os pais: façam a diferença na vida dos seus filhos. Façam a diferença. Marquem a vida dos seus filhos. E nunca é tarde para recomeçar. Não é tarde para recomeçar, porque o meu pai chegou um certo tempo da minha vida que ele não fazia mais diferença, ele existir ou não, Sim. né? Ele existir ou não, para mim, não fazia nenhum tipo de mudança na minha rotina. Só que eu comecei quando a gente lê a palavra e é ministrado por ela, e quando a palavra fala, honra teu pai e a tua mãe. Eu procurei o meu pai. Eu procurei honrá-lo. Mesmo que ele não plantou isso na minha vida. Entendeu? Ele não... Depois que meu pai e minha mãe se separaram, com o afastamento dele, né? Para mim, tanto faz. Só que a palavra diz, honra teu pai e tua mãe. Eu trouxe ele de volta. Às vezes, talvez ele não... Também não fazia diferença. Ele está na minha vida. Mas eu, para multiplicar meus anos na terra, Sim. para ter a prosperidade e a bênção de Deus, eu vou lá atrás do meu pai. Sim. Né? Então, eu trouxe ele de volta. E eu, no processo todo, depois que eu fui mãe, no meu casamento, ele entrou comigo. Fiz questão. Uau. Meu pai vai entrar comigo de noiva, é ele que vai me levar no altar. Coisa que a minha mãe deveria fazer. Só que ele é o meu pai. Eu não posso tirar esse lugar, mesmo que ele seja errante. Mesmo que ele errou, esse é o lugar dele. Sim. Não é o lugar da minha mãe. Sim. Que lindo. Então, eu trouxe ele ser que vai entrar comigo. Ele benção. até... É mesmo? Né? Ele constituiu outra família? Né? Constituiu. Constituiu outra família. E era também bem tranquila com a outra família. Eu nunca fui de fazer confusão. Para quê? Para quê? Né? Se é aquela família que estava cuidando do meu pai, eu vou apoiá-los. Sim. Tá tudo bem. Eu também dei essa honra pro meu pai, né? Ele não pôde entrar comigo no meu casamento, assim, quando eu casei com o Regis, mas quando a gente fez a nossa renovação de votos, eu queria ele do meu lado. E ele entrou comigo e com a minha mãe. E, assim, eu também vivi muito tempo, assim, afastado, por conta de várias coisas, várias situações, mas, assim, o Senhor, ele nunca tarda. Ele sempre tem o momento certo e a hora certa de preparar essa restauração. E quando a minha filha Gabriele veio, Deus também preparou uma restauração entre mim e meu pai, uma ponte que Deus fez usando a Gabriele para a gente nos aproximar. Então, todo ano, né, Laene? Ele vinha e o amor que meu pai sente pelos meus filhos, assim, o amor que talvez ele queria ter me dado, mas por causa de várias situações não pôde, essa proporção, essa essência, essa graça que ele liberava na vida dos meus filhos, ela alcançou meu coração e me curou. E nesse tempo de 10 anos que Deus fez essa ponte, eu pude, tipo assim, o amor que eu sinto por meu pai é ainda maior, né? Então, todo ano ele vem, ele é vô, ele é pai, né? Ele é, assim, aquela pessoa comunicativa, ele chega na igreja, abraça todo mundo. E eu
sempre achei que eu parecia com a minha mãe. Não, eu sou minha mãe. E eu comecei a ver características do meu pai que eu, Ele nossa... é bem comunicador. Ele Ele é parece... eu pareço ele é uma com graça. ele. Parece com ela, então. Então, assim, Deus fez a glória Restaurou, da segunda casa restaura. como muito maior do que da primeira. Então, Deus restaurou. Então, pai, você que vai assistir esse podcast, eu quero te dizer, quero te honrar, eu te amo muito. Estou muito feliz de ser sua filha e... Em nome de Jesus, amém. Depois eu leio o Mas versículo. você teve que querer, né? Eu quis. Eu Você recebi. escolha, né? quis. Sim. Então, tudo na vida é escolher. Sim. Você escolhe ser restaurada. Você escolhe ser curada. E ele quis também. E ele também quis. Coisas que, pra mim, que era, assim, importante. Por exemplo, meu pai, quando ele vinha, ele falava assim, quando ele vinha, a gente sentava junto, comia junto, coisas que eu talvez não tive muito na minha infância. Mas, assim, vamos no shopping. Meu pai não vai em shopping, nunca você vai ver meu pai. Mas ele fazia por amor a mim. Por você. E aí ele ia, comprava presente para as crianças. E isso alegrava meu coração, porque era a minha linguagem de amor. Então, assim, meu pai, todo ano, sem eu convidá-lo, eu estou indo tantos dias. Tal dia eu chego aí, vou ficar um mês. E ele vem, né, amor? E traz aquela alegria. E uma coisa que eu atento muito pro meu pai, que, assim, a gente não teve isso, mas ele senta para me ouvir. Então, eu não tive isso, porque eu fui uma criança muito sozinha. Minha mãe tinha que trabalhar muito, eu não convivi com meu pai. Então, hoje ele senta e ele, né, Pra te amor? ouvir. Aí eu falo assim, não, pai, então tá bom, então, tchau. Bem típico da Larissa. Sempre, né? Ela fala, e quando você vai Tchau, responder, ela, querida. tchau. Como assim, Laine? Por isso que Deus coloca meu pai, meu marido, minha amiga. São bons ouvintes, né? Pra todo bom falante tem que ter um bom ouvinte. Mas, Sussu, nós queremos saber... Ontem eu tava conversando com a Suelen e ela contou altos micos. Meu Deus. Então vamos mudar um pouco essa vibe aqui, trazer um pouco de alegria aqui pra quem nos assiste. Conta um mico assim que você passou, que foi mico mesmo. Mico dos micos? O mico dos micos. O mico dos micos, eu sou conhecida nessa cidade, lá do Sergipe, como a cantora do ventilador. As pessoas lembram de mim por causa desse episódio, tá? Não lembram por causa da minha música, por causa do meu episódio. Eu fui cantar nessa cidade com a minha tia Mara Lima, tá? Nós fomos cantar nesse congresso juntas. E naquela época era CD, a gente tinha que ir no som, colocar o CD para poder o playback rolar, né? E nisso, eu cantei, fiz a minha parte, cantei, foi uma benção. Tal. Aí ia ser a vez da minha tia Mara Lima. E eu peguei os playbacks dela e fui colocar no som esses playbacks. E esse som ficava ao lado do púlpito, o púlpito aqui, esse som aqui. E era cheia de ventilador a igreja, inteira de ventilador. Era muito quente, não era ar-condicionado. Não, é por causa do calor mesmo. Calor mesmo. E aí no púlpito tinha dois, assim, embaixo. No púlpito, era de ferro, eles eram aqueles profissionais. E eu fui colocar esse playback lá, coloquei o playback, a minha tia começou. É não unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E a gente tinha aquela moda de saia de bico, lembra? Aquelas saia toda de bico, assim. Você já usou, Laine, essa saia? Não é da E eu mulher. distraída, mulher de Deus. Eu distraída. Já tô imaginando a cena. Vendo a Mara Lima cantando lá, unção divina e tal, e eu do lado ali. Daqui a pouco não come a minha saia, aquele bendito ventilador. Nós na frente, assim, ó. Jesus. Automaticamente a igreja fez assim, pra mim. E deixou ela cantando sozinha e ficou olhando. Era a forma que Deus estava trabalhando. A minha briga, aquele ventilador e a saia Foi a lá. forma que Deus queria te fazer conhecida. Indo, e a saia indo. E daqui a pouco o bendito travou. Ficou. Aí tiraram da tomada. Começou uma bagunça. Irmã de Deus. Pegou aquele. Não saía a saia. Simplesmente. A irmã interrompendo o culto. Me pegaram, interrompi o culto. Carregaram você e o ventilador junto. Atravessando a igreja, eu, a saia e o ventilador. Lá fora. E aquela risada, velha. Acabou o culto. Não teve mais culto, não, irmão. E aí começou os irmãos com martelo lá fora. Pá, pá, pá. E a igreja escutando dentro. A minha tia, sangue de Jesus tem poder. Quando saiu,
saiu uma saia engraxada. Era tão ferro, tão daqueles terrível, aqueles ventilador terrível. Simplesmente ficou ali aquela saia engrunhada, assim, cheia de aquela graxa. Entendeu? Acabou o culto, simplesmente, vamos embora, isso aqui não dá, vamos embora. Acabou, mas eu fiquei marcada nessa cidade e depois voltei lá, cantando, sozinha. Já era com essa história, já era conhecida. Oh, glória. Já era conhecidíssima. Acabei com a apresentação da Mara Lima nesse dia. Meu Deus. A igreja inteirinha. E como Tem outros, né? Mas esse eu acho que foi um dos maiores, mais assim. Mais mico que eu já tive na vida. E como é, assim... Se fosse nessa época agora de Instagram e... Meu Nossa, Deus! ia viralizar. Ia viralizar o problema. vendo? Você ia ser conhecida bem mais rápido. Deus poupou você naquela época. E como que é, assim, você... Agora falando para um tema muito polêmico, que é cantora... ministra de louvor nas igrejas. Como que é assim? Porque existe um lado bom e existe um lado desafiador. Não vou dizer um lado ruim. E eu sei que você também é uma pessoa muito nos bastidores. Você já viajou muito, já viu muita coisa. E como tem sido assim você indo em cada estado? As pessoas elas estão mais voltadas para o Senhor? Ou assim, o Senhor está passando a peneira no altar, porque hoje a gente vê muito escândalo, né? No meio cristão, as pessoas estão buscando fama, dinheiro, estão usando do altar como um comércio, estão usando do altar como um tapete para esconder os seus pecados. Como tem sido, assim, você tão nova e ter que lidar com tudo isso? Porque, por exemplo, nós... Aqui lidamos com problemas pequenos, que isso faz parte, toda igreja tem os seus problemas. Mas, assim, imagina você ficar absorvendo, você vai num lugar, absorve isso, absorve aquilo, absorve aquilo. Aquilo, de uma certa forma, acabou, por um tempo, matando. Me deixou muito cética. Deixou algo em você ruim? Me deixou muito cética mesmo. Essas questões da sinceridade no altar. Para mim é muito sagrado, né? O altar do Senhor. Sim. Né? E quando a gente vê as coisas erradas, porque vê mesmo, né? Muitas. Quando a gente vê as coisas erradas no púlpito, além da gente se entristecer e se revoltar, porque eu fico revoltada, quer fazer as coisas erradas, sai do altar. Para que pegar um microfone e tentar profetizar sobre a vida de pessoas, coisas que você não vive, coisas que você não tem legalidade para profetizar, né? Ou você falar algo que você está mentindo para você mesmo, para usar do reino de Deus para seus próprios benefícios. Então a palavra diz assim: procure primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas, né? Mas tem gente que, na verdade, usa o reino de Deus não para a justiça, né? Usa para os seus benefícios mesmo. E essa ali me revolta muito, sabe? Então, há pessoas sinceríssimas. Eu conheço muito, aonde eu falo, onde abundou o pecado, né? Superabundou a graça. Existem remanescentes, existe. E eu louvo a Deus porque existe ainda os verdadeiros e os sinceros na presença de Deus e na obra do Senhor. Mas, infelizmente, eu acho que em todo segmento, inclusive na igreja, há as pessoas que querem tirar proveito, né? E mentem, e isso me revolta muito. Hoje me revolta. Quando eu comecei a ver essas coisas, eu me fiquei tão cética que para mim todo mundo fazia isso. Então eu esperava das pessoas só isso. Comecei a esperar só isso das pessoas. E depois eu fui trabalhando o meu interior para ver que nem todo mundo usava de mentira e usava de engano. Você se protegeu, se reservou. Então não foi ensinado antes de começar o ministério. Foi no ministério, eu fui aprendendo a ser resiliente e a me blindar. E não me contaminar. Porque é muito fácil você se contaminar com isso. Você se deslumbrar com o talento que Deus te deu. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Sim. Né? O deslumbre das coisas. Então, você tem que dar
a glória para o Senhor. É Deus que faz. É o Senhor que faz. Só sou um canal, só um canal. É do Senhor esse talento. Ele que deu, o brilho é do Senhor. E aí as pessoas usam do talento, né? E da unção que Deus deu para benefícios. E me revolta demais essa questão da mentira no púlpito. Quer fazer coisa errada? Sai do púlpito. Aí muitas de pregações que eu ouvia, eu falava, essa pessoa faz isso e está lá em cima. Sim. Por que Deus não tira? Por que Deus não manda um raio e queima essa pessoa agora? Mas aí eu parei assim, quem sou eu? Sim. Verdade. Isso não cabe a mim. E já aconteceu muito, ontem a gente estava conversando sobre, assim, por você ser jovem, solteira, falta de respeito, por não respeitar você, o seu ministério. Então, assim, até mesmo, assim, né, um comportamento mais, assim, abusivo nos bastidores. Muito assédio. Muito assédio, isso. Infelizmente, né? Muito assédio. E assim, enfrentava coisas que eu falava, essa pessoa não teve coragem de fazer isso comigo, não. Né? Essa pessoa não teve coragem de falar assim pra mim, né? Eu ficava assim, poxa vida. Às vezes, pessoas que eu admirava e vinha com esse tipo de coisa, eu falava, não, eu não tô acreditando numa coisa dessa. Uau. Né? Então, meu esposo sabe, né? Porque quando eu fui casar com ele, e eu expliquei pra ele, acontece assim, 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 aconteceu assim, assim, com essa pessoa, assim, assim. Então, você já sabe. Né? Por isso que eu sempre falei, falei para você que eu não viajava sozinha, né? Toda a vida foi sempre a minha mãe junto comigo. Toda a vida. Porque é muito fácil levantar uma calúnia para você quando você está só. Sim. Yes. Agora, com a tua mãe do lado, uma testemunha dormindo com você, será que essa mentira vai até que ponto? Né? Então, já recebi propostas em cima de púlpito. Altar sagrado do Senhor. Uau. Né? Então, mas chegou um tempo que... É engraçado. Chegou um tempo que teve até um episódio que falava assim, não adianta nem falar com a Suelen, não. Não adianta convidar, não. Pra fazer besteira. Não adianta nem convidar, a Suelen não vai, não. Uau. Entendeu? Eu escutei, assim, aleatoriamente, em cima de um púlpito. Não adianta convidar, não, a Suelen não vai, não. Eu falei assim, glória. Isso acontece mesmo. Que bom que entenderam. Uau. Param de mim. Entendeu? Então, Que triste. É triste. É triste. E isso me deixou por um tempo cética de ouvir palavras de líderes. Me deixou meio cética. Mas depois o Senhor foi trabalhando e me mostrando pessoas sinceras. Amém. Pessoas comprometidas. Pessoas que são de Deus. E eu realmente falei assim, eu não vou julgar mais. Não vou falar para Deus mandar raio, queimar e tudo. Deus sabe. Quem vai fazer justiça, a colheita de cada um é o Senhor. E é incrível que nessa pandemia foi um abatimento, foi uma limpeza, foi algo assim que Deus deu uma separada, quem é quem, foi mostrando as faces. E eu louvo a Deus porque Ele é Deus de justiça, eu não preciso fazer nada. Amém. Suelen, a vontade de ficar aqui conversando mais e mais, e saber mais da sua história, da sua... Só pra gente encerrar aqui um último assuntinho, conta pra nós um testemunho rápido aí sobre a sua filha. A Manuela. Manuela é um milagre vivo. Né? A Manuela foi uma das experiências mais fortes. Eu sempre falo que como você vai profetizar sem viver, né? E eu pedi ao Senhor, me dá uma experiência, né? Mas quando a gente pede a experiência, a gente não pensa que é dessa forma, né? Que o Senhor vai trazer em forma de prova para te mostrar e mostrar o seu poder sobre a tua vida, né? Através de uma prova. Quando eu fiquei grávida, o Senhor começou a falar comigo, desce em oração. Desce em oração, porque você vai passar um deserto na sua vida, né? E eu, meu esposo, e em 3 lugares diferentes do Brasil, o Senhor já me avisava, desce em oração que você vai passar por um deserto. Eu pensei que era durante a gravidez, não foi. Durante a minha gravidez foi uma bênção, tranquila. E nós, eu e Israel, descemos em oração durante a gravidez todinha. Quando ela nasceu, um parto
tranquilo também, especial. Mas quando eu cheguei em casa com ela, 3 dias de vida, a minha filha começou a desenvolver uma doença de pele. Era uma doença que ela comia as partes da pele, a primeira, depois ela comeu a segunda e começou a deixar no vivo a minha filha. Eu comprei o enxoval dela todo aqui nos Estados Unidos, ela não usou nada. Não usou nada. Ela ficava pelada, minha menina. E aquilo, os médicos com muito medo de sepse, né? Sepse, porque era um recém-nascido, e começou a ficar em carne viva, né? A pele da minha menina, no corpinho dela. E aquilo, para mim, eu falei, Jesus, é esse o deserto, não é? Coloca em mim isso aí. Aí você começa a puxar para você, tira dela. Só que no decorrer daquele desespero tão grande, médicos não conseguiam diagnosticar a doença para poder fazer um tratamento. Então era um tratamento assim, sem saber o que era, tentando amenizar aquilo. E eu estava aqui nos Estados Unidos. Era toda semana hospital, exame, aquela menina recém-nascida daquele jeito. E mandamos coisas para o Brasil. Eu tenho 2 cunhados que são médicos. Eles também não conseguiram descobrir o que era. Eu falo, é do Senhor. Né? O Senhor permitiu algo que ninguém descobrisse para eu passar esse deserto, Senhor. Né? E nisso, uma experiência muito linda que eu tive com o Senhor nesse período de deserto foi sentir a presença do Espírito Santo de forma palpável. Eu estava no meu quarto, eu coloquei a minha menina em cima da cama, daquele estado, e dobrei meu joelho e comecei e lembrei da história de Ana. Aí comecei a suplicar, não com muitas palavras, mas mais naquela súplica de choros e que você não contém. E falei, Senhor, visita a minha filha agora, depois de um processo, né? E resumindo a história. E naquele dia, era de manhã, né? Eu estava muito desesperada e fui para o meu quarto, fechei minha porta e pedi a visita do Espírito Santo e a cura pela minha menina. Falei, Jesus, os médicos desenganou. Não tem o que fazer. Acabou pomada, acabou antibiótico, acabou tudo. Não existe mais o que fazer. Quando chega no limite da medicina, a quem eu vou recorrer? Ao Deus que eu sirvo. Amém. Comecei a indagar a Deus. Deus, não é o Senhor que eu dependo? Né? É para o Senhor que eu faço a tua obra? O Senhor que não me deu ela? Comecei a falar com Deus e suplicar a Deus uma cura. E fiz um voto. Senhor, se tu curar minha filha, a oportunidade que eu tiver, que eu achar que cabe esse testemunho, eu vou testemunhar. Amém. E falarei que o Senhor é Deus que cura. Amém. O Senhor é Deus de milagres. Amém. Sabe, a porta fechada, aqui nos Estados Unidos a gente não abre as janelas, né? Sim. Tudo fechado. Você sentiu um vento, uma brisa que fez assim nos cabelos. E era o Espírito Santo. Eu senti ele. Eu sabia, tive a certeza. Eu falei, o Senhor está aqui, né? Amém. E naquele momento eu me emociono, porque eu cheguei numa angústia. E quando eu levantei daquela oração, eu já tinha outro semblante. Eu já tinha outra maneira de lidar com aquela situação. Com a visita do Espírito Santo. 10 dias, as feridas da minha filha todas secaram. Uau. E se você olhar nela, no corpinho inteiro, você não vai ver marcas. Ela é linda. Mini Suelen. Se eu deixar ela peladinha, você não vai ver nenhuma marca disso. Glória a Deus. Uau. Então, tem coisas que o Senhor nos faz viver para você ter legalidade, profetizar e ter certeza que o milagre pode acontecer na vida daquela pessoa, porque você viveu o milagre do Senhor. Ele tem poder para fazer milagres. Amém. Então, é um testemunho muito lindo de cura da minha menina. Amém. Suelen, muito obrigada por esse tempo. Obrigada por você ter abrido seu coração aqui com a gente no Dreamcast. Foi uma honra imensa receber Prazer você. foi meu, filho. Você ganhou nosso coração já tem alguns anos aí, né? Uns 5, 6 anos já que ela, né, tá bem aqui. Muito obrigada. Eu que mais uma agradeço, vez. meninas. Deus abençoe. Foi um prazer falar com vocês. Prazer nosso. Nesse Dreamcast. Estou amando, tá? Esse desafio de vocês. Ô, glória. Tenho visto aí a mão do Senhor e vocês, né?
estarem dispostas a fazer, né? Coisas novas para Deus. Deixarem serem usadas pelo Senhor. Um beijo no coração. Beijo para todos vocês. Finaliza cantando. Vai, festa no céu, Sussu. Se a vitória não chegou, pode chorar, chore aos pés do Salvador. Pode chorar, o crente não chora em vão. Deus estende a sua mão, meu irmão, pode chorar. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.